Meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A grande esperança, a grande expectativa é de alguma forma podermos colaborar, ajudar, de qualquer ordem, de qualquer forma que seja. E para esse motivo estamos aqui em mais uma oportunidade para, no dia de hoje, conversarmos sobre o livro Nosso Lar, no capítulo 13. Capítulo 13, que tem por título No Gabinete do Ministro. A esperança é de convidá-los, a expectativa é de convidá-los para que vocês conheçam o livro, tenham a boa vontade de ler esta obra que é fenomenal e que depois assistam o vídeo, porque sempre tem alguma ideia, alguma observação que de uma maneira ou de outra pode agregar algum valor ao texto, né, ao texto lido. Pois bem, André Luiz, terminando o seu processo de recuperação, se encontra mais forte, mais pronto, já saiu, já andou, conheceu um pouco da colônia. Nos capítulos anteriores vimos que ele já foi ao Bosque das Águas, já andou de aérobus, conheceu um pouco da estrutura organizacional de abastecimento da cidade. Pois bem, agora ele começa a sentir um vazio da ociosidade, que é absolutamente natural para uma pessoa ativa. Qualquer um de nós que somos ativos, quando ficamos ociosos durante muito tempo, sentimos esse desconforto. Sentia-se fortalecido, sentia-se pronto, disposto, porém sem o que fazer, sem um objetivo durante o dia. Ele conversa com Lísia sobre esse aspecto, e Lísia sugere a ele conversar sobre esse assunto com o ministro Clarencio. Clarencio é o ministro do Ministério do Auxílio, que o amparou, que o ajudou desde a sua saída das zonas umbralinas ou até antes, não é verdade? André Luiz pede uma audiência com o ministro, uma entrevista com o ministro. Fica marcada para o outro dia cedo esse encontro. Ao chegar ao gabinete do ministro, ele percebe que tem outras pessoas também que estão ali para conversar com Clarencio sobre o mesmo assunto. Mas ele traz uma observação muito interessante, que mesmo sendo cedo, o ministro já se encontra em atividade, chegou muito antes deles e que já despachava as questões mais importantes. Pois bem, chegada a vez de André Luiz, ele é chamado ao gabinete para conversar junto com uma senhora. Ele também estranha a sistemática. Depois, na frente, vamos entender que aquela era uma metodologia didática de ensinamento que Clarencio usava, no sentido de que, enquanto ele orienta um, ele vai ajudando o outro a raciocinar e a se posicionar também. E nós vamos perceber que isto faz um efeito, traz uma repercussão muito importante para André Luiz. Pois bem, entrou André Luiz e esta senhora. Clarencio pergunta à senhora os motivos de ela estar ali e ela diz para Clarencio que gostaria muito de voltar à terra para ajudar os seus filhos. E ela diz assim: reconheço os nobres desígnios de Deus, reconheço que estão todos certos, mas gostaria muito de ajudar meus filhos e gostaria da sua intercessão para isso. Clarencio, numa postura de extrema educação e polidez, ele não perde a oportunidade de levar o ensinamento a essa senhora, bem como a nós também. Ele diz assim: minha irmã, se você julga e avalia que os postulados do Pai são corretos, se você acredita em Deus, o que eu posso fazer? A senhora continua falando, daí a 5 minutos ela desaba em agonia, em choro, em lamentação. Clarencio pergunta a ela: bom, então vamos tentar ajudar os seus filhos. Me diga o seguinte: quantos bônus horas a senhora tem dedicados à colônia espiritual Nosso Lar? Explica depois para nós que bônus hora é um valor referencial de hora de trabalho que a pessoa tem dentro da colônia espiritual. Preciso ver meus filhos na terra. Pobrezinhos, eles estão sofrendo muito com a minha partida. Apesar dos laços de família não se romperem com a separação temporária da morte,
Trata-se de um pedido justo. Quantos bônus horas a senhora apresenta para merecer o pedido? Trabalho assim? Nenhum. Há quanto tempo a senhora está na colônia? 6 doloridos anos. E durante todo esse tempo não encontrou nada que despertasse seu interesse? Eu nunca precisei trabalhar. A senhora sabe que o nosso lar oferece desde fábricas de alimentos, a serviços, de visitas a amigos em recuperação. Tudo um pouco cansativo, concorda? Todo merecimento se conquista através do trabalho. Assim me disseram. Avalie seus atos, irmã, e veja como estão impregnados por orgulho e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade. Toda forma de servir é uma bênção. Senhor, com licença, então eu posso voltar a atuar como médico? Depende de você. Mas talvez o médico terreno não seja o mesmo médico espiritual. O que eu posso fazer? É saber que a vontade, a persistência e o merecimento andam de mãos dadas. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Vamos procurar um trabalho, minha irmã? A colônia espiritual Nosso Lar é uma colônia de transição, uma colônia de muita atividade, muito trabalho. Todas as pessoas, ou quase todas, trabalham e trabalham bastante. E ela responde para Clarencio: eu trago comigo 304 horas de trabalho. Clarencio responde para ela: é de lamentar que a nossa irmã tenha apenas 304 horas de trabalho, porque você já se encontra dentro do nosso lar há 6 anos. 6 anos convivendo com a comunidade do nosso lar. E durante 6 longos anos, esta senhora acumulou apenas 304 horas de trabalho. O que, numa proporção imediata, seria o correspondente a 30, 40, 50 dias de trabalho. Não é isso? Pois bem, Clarencio diz a ela: te coloquei no ministério da regeneração para uma atividade. E ela responde: ninguém aguentava aqueles chefes. Te coloquei no ministério do auxílio para uma outra tarefa. E ela diz: ninguém suporta aqueles doentes só para ser santo. Te coloquei então no ministério do esclarecimento. E ela diz: mas quem é que suporta aqueles chefes, aquele clima, aquela sensação de ruim de trabalho? Não satisfeito, eu ainda te arrumei um quarto trabalho, uma quarta oportunidade de trabalho. E aí você, talvez não querendo mais tentar, você simplesmente abandonou, se recolheu aos campos de repouso e lá permaneceu. O capítulo nos traz valores assim importantíssimos. Vamos anotá-los, vamos tentar relacioná-los. Primeiro, André marca uma reunião com o ministro do nosso lar. Geralmente aqui na Terra, quem tem altos cargos chega sempre mais tarde. O nosso lar não, o ministro já se encontrava no gabinete, em trabalho, despachando coisas importantes, e fez os André Luiz e as outras pessoas aguardarem um pouco. Segundo, trabalho não é lei no nosso lar. Trabalho é lei da vida, e lei da vida em todos os setores onde a vida pulsa, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E aí ele diz para ela que ela, depois de cansada de tentativas, ela se exime dos conselhos de Clarencio e se recolhe ao campo de repouso. Meus irmãos, nós gostaríamos de convidar a vocês agora a seguinte reflexão. Quais são os benefícios que o trabalho traz? Se nós enumerássemos, quais seriam as potencialidades que um trabalho útil, um trabalho bom pode nos trazer? Talvez pudéssemos dizer que a ação do trabalho, o movimento, a realização do trabalho nos granjeia experiência, não é verdade? Aprendemos como fazer, aprendemos como lidar. O trabalho também nos granjeia amigos,
Será que algum dia já pensamos na importância dos amigos e que é exatamente nesse convívio com a sociedade, na realização das obras ou das boas obras, que nós conquistamos bons amigos? E tem riqueza igual a de um amigo? Já consideramos os valores que nós angariamos para nós, no sentido de controlar nosso egoísmo, de controlar nossa prepotência, de controlar nossa arrogância durante os processos do trabalho a que somos convidados? Nós já avaliamos em algum momento a maravilha da realização do trabalho ou da resposta de alguém que recebe o resultado do nosso trabalho? Pois bem, são tantas e tantas as riquezas oriundas do trabalho que nós talvez pudéssemos ficar por um tempo indefinido citando-nos. Mas esta senhora eximiu-se de tudo isso e foi para o campo de repouso. Porém, agora ela volta para ajudar os filhos. E Clarencio diz a ela: antes de tentarmos ajudar alguém, nós temos que guardar algum valor conosco mesmo. Antes de tentar levar algum bem a alguém, nós temos que assimilar esse bem para nós. Você não traz amigos, você não traz boas referências, você não traz experiência, você não traz nenhum atributo dentro da sua individualidade que te favoreça o trabalho. Então, gentilmente, a solicitação dela foi recusada. Esta avaliação do trabalho, da importância dele a nível do mundo espiritual, obviamente, é preciso ser trazida e analisada dentro da ótica da nossa vida física atual. Nós não estamos aqui em passeio, não estamos aqui em brincadeira. E apenas como fator de encerramento, lembramos Jesus quando ele diz: eu trabalho todo o tempo e o meu Pai trabalha também. Se Jesus trabalha, se Deus trabalha, será que é lícito que nós percamos nosso tempo? Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos saúde, paz e muita luz no raciocínio. Sigamos em paz.